veio esta mulher, entrei em sua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entrando, desde que entrei na casa, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são seus muitos pecados, porque ela nunca amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Olha ele assim, tá? Palavra essa gloriosa. Porque como sabemos que aqui estava prestes a acontecer a festa da Páscoa. Jesus estava na cidade e ele foi convidado. Você já fez convite para alguém? Talvez dependendo da pessoa você recebe de um jeito, dependendo da outra você deixa só ali no portão, né? Mas eu sou assim também, não estou falando de você não, estou falando de mim. Tem pessoa que ali no portão mesmo você já dispensa, manda embora. Aí esse irmão tinha feito um convite. Ele convidou Jesus para sua casa. Mas é muito mais do que convidar Jesus para entrar na casa. É muito mais do que convidar ele para tomar lugar na mesa. É sobre como tratamos, como reverenciamos. É como entendemos essa palavra dentro do nosso espírito e damos uma resposta positiva. E às vezes fica a pergunta: você convidou Jesus? Você tem sabido reverenciar? Você viu a peça aqui? Falando da falta de união, da falta de amor. Isso não pode ser só uma peça. Isso tem que doer dentro da minha alma. Isso tem que doer aqui dentro, porque está falando para a igreja que é uma igreja que não ama mais, uma igreja que está cochilando. A gente até vê que os nossos cultos, parece que tudo está funcionando. A mesa de Simão funcionava. Tinha um jantar, tinha um banquete. E o pior, ele julgou quem era Jesus. Muitas das vezes nós julgamos porque entra alguém da vida toda desgramada. E Deus que não precisa pedir licença para mim nem para você restaurar aquela vida. E aí nós começamos a falar, mas aquela pessoa não pode estar assim. Mas é Jesus. E nota que dentro desse contexto algo maravilhoso vai acontecer. Porque essa mulher não era nem convidada, mas ela se lança debaixo da mesa. Todas as vezes que eu vejo Maria, ela está nos pés de Jesus. E ela vai fazer algo que chama muito a atenção. Ela começa a chorar ali nos pés de Jesus. Porque ela sabia da multidão dos teus pecados. Reconhecimento. Quais são os teus pecados hoje? Porque se tem uma coisa que faz, aleluia, separação entre nós e Deus, é o nosso pecado. É aquele pecadinho que nós vamos escondendo, ninguém está vendo, e nós vamos praticando. Mas hoje eu te convido diante da mesa de Jesus. Eu gosto do amor de Jesus e da correção de Jesus, porque ela é uma correção que ela não põe ninguém para fora, ela traz todos para dentro. Evangelho que põe para fora não é o evangelho calvariano. Mensagem que põe para fora nunca será a mensagem de Jesus. E ali diante daquela mesa,
Nós vamos ver dois tipos de pessoas. Dentro da igreja nós vemos esse mesmo dois tipos de pessoas. E quem é você? O que convida, porque nota que Simão convidou Jesus porque ele queria ter alguém influente na tua casa. Era dia de festa, ele queria ter a influência de Jesus. E a hora que ele pensa algo, você já pensou no seu coração de alguém, né? Quero ver o que vai sair dali. Quero ver se essa bênção vai realmente trazer algo para a igreja. Gente, pensa, irmão. Eu gosto de falar de mim, porque esse dia eu estava no culto lá no vazio, na terça-feira, e aí eu tirei do meu paletó. Eu estava com a camisa bem apertada, e eu percebi que ela estava apertada. Mas a vaidade falou mais alto naquele momento. Eu queria mostrar o meu bíceps. A minha esposa veio e corrigiu, eu falei, é um servo de Deus. É um servo de Deus, é uma carta viva. Ame quando pessoas te corrigem, irmão. Porque na caminhada, muitas das vezes, nós vamos esquecer o propósito. Simão convidou Jesus, aleluia, estava com ele na mesa, mas não desfrutava de Jesus. Jesus não pode estar dentro da igreja ou não desfrutar dele. Aleluia! Eu preciso desfrutar da tua misericórdia, eu preciso desfrutar do teu amor, eu preciso desfrutar do seu perdão. Aleluia! E cruz, aleluia, quando nós esquecemos da cruz, ele prepara a mesa. Quando nós vamos nos perdendo do propósito, ele vai, aleluia, preparar a mesa. Essa mulher está jogada aos pés de Jesus, subjugada por todos que ali estavam. E o que me chama a atenção é que Simão proibiu ela de entrar na casa. Mas ele queria, aleluia, subjugar o amor e o perdão de Deus. Só quem aqui já fez muita coisa feia que não tem coragem de falar do microfone. Porque eu não tenho coragem de falar tantas coisas que permiti que Satanás me usasse. Ah, mas conta, porque vai edificar a vida. Não, irmão. Eu quero falar do amor e da misericórdia. Aleluia! Ele alcançou num túmulo. No dia que eu estava dentro do presídio, aplicando a palavra, o Espírito Santo veio nem do meu lado, nem do meu lado, e falou assim: Lucas, lembra que eu falei que ia te tirar do monturo e ia te colocar no meio de príncipes? Eu olhei a minha volta, o Espírito Santo falou: olha meus príncipes, prega a minha palavra, Lucas. A palavra que vai lá no coração, que traz o homem de volta da cinza, que traz a esperança. Aleluia. O Evangelho é trazer esperança quando não tem esperança. Ainda que seja uma palavra de conforto, ela tem que te abraçar, te trazer para Cristo. Nota que Jesus agora ele vai dançar para Simão e vai dizer: Simão, havia dois credores, um devia só 50 réis, o outro era que nem o Lucas, devia 500 mil. E aí o Senhor perdoou. Aleluia! Eu tinha como pagar, e ele enviou, aleluia, o teu filho amado. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu recebi, aleluia, esse transfer. Às vezes você não percebe os detalhes que Deus está falando. Salvação terceirizada. Aleluia! Acostumado. Alegria. Alegria que o mundo não pode te dar. Aleluia! Eu te dou. A paz que o mundo te tira, aleluia, Ele te dá. E para receber no seu espírito, a única palavra lá está: perdão. Você conheceu uma pessoa, veio o senso de perdão dela com você.
Quer conhecer uma pessoa, aleluia, se ela está com Cristo? Nota a capacidade que ela tem de perdoar. Porque é bom quando somos perdoados, nós também liberamos perdão. Aleluia. E é por isso que se Jesus, aleluia, que nós nunca vamos conseguir em palavras explicar o tamanho do seu amor. Porque se Jesus, aleluia, diante dessa mesa, o perfume do amor, aleluia, daquela mulher, exalou naquele ambiente. A marca do crente tem que ser o amor. Mas o amor de muitos estão se esfriando. O meu não. O meu não. O meu é curto. Porque a igreja de Efésios, aleluia, ela vai receber o conselho. Deixasse o primeiro amor. E quando você vai deixando o primeiro amor, é porque outra coisa entrou no lugar dele. Pode ser a sua vaidade, pode ser a minha vaidade. Mas hoje nessa mesa, Jesus não quer te deixar de fora da mesa. Jesus não quer te deixar de fora, enquanto muitos discutem o que é a mesa. Quem deve, quem não deve. Eu só quero falar de Jesus. E você vai examinar você. E eu me examinando aqui, eu sei que eu não tenho condições. Mas a graça dele me envolve. Ele desce repouso sobre a minha vida. A multidão dos meus pecados, uma vez as pessoas não entendem, decidiram, por que você é falando? Por que você? Porque lá no mundo, aleluia, fez tantos absurdos. E às vezes eu tenho vontade de sair rolando no chão, é loucura. É para isso que ele me chamou, para ser doido. Às vezes é vontade, irmão, e simplesmente falar, Senhor, me enche da tua glória. Me enche, Jesus, eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui sem perdoar, meu irmão. Eu não posso sair daqui com o ranço da igreja. É isso que é ser indigno. Mas quando eu reconheço, a graça dele me cobre. E aí ele vai dizer para mim, está difícil para você perdoar os seus pecados. E quando nós vamos esquecendo dessa mesa, e aqui eu já quero encerrar, não ficar em sabonho. No caminho de Emaús, quando dois dos seus discípulos pedem, aleluia, a direção do propósito, porque havia uma palavra, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. O problema é que nós não queremos ficar onde ele mandou nós ficar. Às vezes o irmão que você não gosta, é esse que você acabou de pensar aí, irmão. Sabe esse que você pensou agora? É ele que está te moldando, é ele que está te ensinando a ser crente. Aleluia. É ele que está aumentando o seu senso de misericórdia. E aqueles homens vinham caminhando, desligado. Você já andou desligado? Eu já. Aí nossos olhos fecham. Aí Jesus começa a andar. Do que vocês estão falando? Leva nome de neto, de louco, só você não sabe. Conhece crente assim, irmão? Que Jesus está do ladinho. Jesus começa a pregar para nós e dizer: será que vocês não leram na Torá? Será que vocês não leram que era necessário que ele morresse? Mas ao terceiro dia, aleluia, ele vai levantar e ele vai dizer o que o escritor vai dizer ali em Hebreu: ó morte, onde estão os teus aguilhões? A morte perdeu, aleluia, a morte venceu, aleluia, até então. Mas agora nasceu o segundo Adão, restaurando. Jesus não precisou falar para ele da cruz, não. Jesus precisou partir o pão. Saiu do propósito? Vem para a mesa. É aqui que ele vai partir o pão. Ele não aponta o meu nem o teu.
Ele parte o pão e nossos olhos se abrem. No partir do pão, o teu olho tem que se abrir hoje. Você não pode sair daqui mais com essa mágoa dentro do teu coração. Eu não posso sair mais assim. É muito pouco para mim viver um evangelho medíocre. O evangelho onde eu tenho que colocar meu terno, minha gravata e sou avaliado por isso. Eu não aceito mais. Vista-se bem, irmão, não tem problema. Minha esposa me periquita todo. Mas a gente vai caminhando e vai chegar uma hora que você olha no espelho e você dá risada da sua ruga. Chega uma hora que você dá risada da falta de dente da boca que já caiu, tá aqui, ó. Eu dou risada. Tem problema? Bom, no toque não. Só cuidado para não ficar virando coringa. Quando ri, levanta o dedão no pé. É assim, pronto. Você dá risada, né? Quem tem dinheiro faz. Mas um dia esse corpo será restaurado. Um dia esse corpo vai tomar. E é hoje, no partir do pão, que ele te convida a olhar quem é você. Aleluia! Quem é o Lucas? Fala, irmão. Eu sou um bom amigo. Pode ter coragem de falar aqui, irmão. Eu sou um bom amigo. Eu quero ir para o céu junto com você. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero que essa peça teatral aqui se cumpra na minha vida. Eu estou desesperado. Chamando pela igreja. A igreja já subiu, não. Eu preciso subir com a igreja. Eu preciso subir com você. Eu preciso se arrematar. E a hora que eu chegar lá, eu olhar e ver você do lado. E dizer, nós conseguimos. E essa é a palavra de restauração. Que no partir do pão, você possa entender que você não é digno. Eu não sou digno. É só a graça. É só a graça. É só a graça. Mas eu pequei. Vem pra mesa. Você não pode ficar longe, irmão, da mesa. Porque é a mesa que te alinha com o propósito. Deus abençoe a sua vida. Que quando você for orar, você ore por mim. Tem sido dias difíceis. Tem sido dias de choro. Mas Satanás tem que ver, aleluia, a força que desce do céu restaurando todo dia. E nós subindo com as armas. Não é para mostrar para ninguém não, irmão. Porque pelo caminho eu quero pegar você que está caindo também e dizer, vamos, que Jerusalém é para o alto. Eu te agradeço a vida do pastor Sérgio, que tem sido meu amigo dessa caminhada, meu pastor. Eu falo isso para bajular, não, irmão, nunca tive necessidade disso. E nunca vou ter. Só não me pronto para ouvir a verdade e também para falar. E Deus me ensinou que ele confronta a nossa mente para revelar o nosso coração. Deus. Quando a sua mente for confrontada, você pode ver que seu coração vai ser revelado para você ver. Mas ainda é tempo de endireitar a vida e junto de mão dada para o céu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você ouviu essa palavra e se encontra distante do caminho